Olá a todos e todas! Nesse vídeo a gente vai praticar um pouquinho sobre a Lei 8.989 de 1979. Essa lei é o Estatuto dos Funcionários Públicos do município de São Paulo. Vamos fazer, para praticar, a mesma forma que estamos fazendo nos vídeos anteriores de respondendo questões. Assim que a pergunta aparecer na sua tela, pause o vídeo, tente responder sozinho. Assim que você tiver a sua resposta, retome o vídeo para ver qual que é a resolução, certo? E lembrando que até o dia 12 de janeiro de 2024, no canal terão vídeos todos os dias, certo? Então vamos começar. Conforme a Lei 8.989 de 79, artigo 10, os cargos públicos municipais podem ser providos por diversas formas. Todas abaixo são formas de provimento de cargos públicos, exceto aqui a pergunta cita o artigo 10. Ele diz aqui que todas as alternativas abaixo são formas de provimento de cargos públicos, menos uma delas. Qual que é? A lei que a pergunta cita é o Estatuto dos Funcionários Públicos do município de São Paulo. Nem sempre vai vir descrito lá na sua prova qual é o nome da lei, qual é o nome do decreto, qual é o nome da instrução normativa. A VUNESP, às vezes, só joga na pergunta o número da lei e você tem que lembrar qual lei que se trata. Eu já fiz 2 provas da VUNESP que a pergunta estava desse jeito. Não tinha a descrição de qual lei que se tratava. A VUNESP simplesmente só jogou o número da lei e fez uma pergunta a respeito dela. Então, qual alternativa aqui não é uma forma de provimento de cargo público? Nomeação, exoneração, reversão, readaptação ou acesso? O artigo 10, ele está no capítulo 1, seção 1 da Lei 8.989. Lá diz que não é as formas, de provimento de cargos públicos, mas não está lá na lista a exoneração. A exoneração não é uma forma de provimento de cargo público, muito pelo contrário, né? É a saída de um cargo público. Aqui, o artigo 10. Os cargos públicos serão providos por nomeação, transposição, acesso, transferência, reintegração, readmissão, reversão e aproveitamento. Certo? Vamos lá para a próxima. O artigo 19 da Lei 8.989 de 79, Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de São Paulo, refere-se ao período sem estabilidade do funcionário público municipal. De acordo com o disposto no artigo 19, o funcionário pode ser exonerado no interesse do serviço público por... Então, o artigo 19, ele fala da possibilidade do funcionário público ser exonerado por interesse do serviço público. Por qual motivo o funcionário pode ser exonerado? Por boa conduta? Por tratar com urbanidade? Por ter assiduidade? Por ineficiência? Ou por residir em município da Grande São Paulo? Tratar com urbanidade é um dever do funcionário público. Está lá no artigo 178. A assiduidade também é um dever, consta lá no artigo 178. Boa conduta, ele não está descrito no estatuto. Porém, ninguém é retirado do seu cargo, da sua função, por ter boa conduta, muito pelo contrário. O que a prefeitura espera de você, futuro até, é que você exerça suas funções com boa conduta. A ineficiência, sim, é um motivo para o funcionário ser exonerado. Está lá na seção
4ª, no artigo 19, ele é o item 2. Residir em município da Grande São Paulo, ele jamais será motivo para ser exonerado, muito pelo contrário. Existe o decreto 16.644 de 1980, no artigo 2º desse decreto, ele cita que o funcionário público da cidade de São Paulo, que habite nas cidades que pertençam à Grande São Paulo, ou que nem algumas pessoas chamam, né, de região metropolitana de São Paulo, não precisa nem de autorização para trabalhar aqui na capital. Então, o nosso gabarito aqui é a letra D, ineficiência. Aqui, seção 4ª, da estabilidade, artigo 19. Enquanto não adquirir estabilidade, poderá o funcionário ser exonerado no interesse do serviço público nos seguintes casos: inassiduidade, ineficiência, indisciplina, insubordinação, falta de dedicação ao serviço, má conduta, não aprovação em curso de formação ou capacitação para o exercício das funções inerentes ao cargo. Próxima pergunta. Isaac é professor de matemática da Rede Municipal de Ensino de São Paulo há mais de 15 anos. Recentemente, Isaac descobriu que possui uma doença grave na região da coluna e passou por diversas cirurgias. O médico que está fazendo o tratamento informou ao professor que ele não poderá mais exercer o cargo de docente. Isaac, com muitas dúvidas, ligou para a diretora da escola que trabalha, perguntando como ele poderá continuar trabalhando no serviço público. A diretora respondeu de acordo com a Lei 8.989 de 79. A VUNESP também tem muito de fazer isso, viu, gente? Conta uma história, faz um conto da carochinha na questão, mas é para tirar o seu foco. Uma dica que eu dou, quando você vê que é uma pergunta com muita historinha, leia lá primeiro para saber o contexto, faz uma segunda leitura sublinhando as informações importantes. Aqui nesse caso dessa pergunta é o quê? É a respeito de um funcionário público municipal de São Paulo, tem uma doença e o médico proibiu dele continuar exercendo a função dele. Ele quer continuar no serviço público, mas não sabe como. Não seja o Isaac, viu, pessoas? Não seja o Isaac. Você vai saber muito bem como lidar numa situação assim. Então, a pergunta aqui é sobre a Lei 8.989, quando um funcionário tem uma doença e não pode mais exercer o cargo de entrada ao serviço. Aqui, com o exame médico, Isaac poderá passar pelo processo de readaptação. B. Isaac deverá pedir a aposentadoria por invalidez. C. Pode aceitar a readaptação, mas Isaac terá seu vencimento reduzido. D. Isaac é obrigado a participar da remoção por permuta. E. Isaac precisa ir a DRE pedir a readaptação. Então a pergunta quer saber como está lá na Lei 8.989 um caso assim. A gente já percebe pelas alternativas que é um caso sobre o quê? Sobre readaptação de funcionário público. A gente tem aqui 3 alternativas que citam a readaptação. Qual delas aqui é correta? Você que está estudando para a prova, né, sabe muito bem que a alternativa A. Com o exame médico, Isaac poderá passar pelo processo de readaptação. Alternativa B é que Isaac deverá pedir aposentadoria por invalidez. Não. Ele pode, se ele quiser, abrir, né, o pedido de aposentadoria por invalidez, mas aí também tem aquela questão de ser aprovada ou não. Pode aceitar a readaptação, mas Isaac terá seu vencimento reduzido? Não. Um funcionário readaptado não tem o seu pagamento reduzido. Isaac é obrigado a participar da remoção por permuta? De forma alguma. A remoção por permuta
ela é feita com a opção dos interessados ou ex officio, mas o ex officio não se enquadra também aqui nesse caso. Isaac precisa ir a Dre pedir a readaptação? Não, não está assim na lei. Readaptação está no capítulo 1, seção 11, artigos 39, 40 e 41. Vamos ver a lei. Seção 11 da readaptação, artigo 39. Readaptação é a atribuição de encargos mais compatíveis com a capacidade física ou psíquica do funcionário e dependerá sempre de exame médico. Artigo 40. A readaptação não acarretará diminuição nem aumento de vencimento. Aqui, ó. Aquela alternativa sobre redução do vencimento, correta. As normas, artigo 41, as normas inerentes ao sistema de readaptação funcional, inclusive as de caracterização, serão objeto de regulamentação específica. Veja aqui no artigo 39 que a readaptação ela pode ser pedida e tem que depender o quê? Do exame médico. Certo? Vamos lá. Natan é auxiliar técnico de educação em um centro de educação infantil da Prefeitura de São Paulo. Ele comenta com seus colegas de trabalho que precisa fazer uma renda extra para comprar um carro novo. E assim, teve a ideia de vender doces e roupas aos seus colegas, no local e dentro do horário de trabalho. Uma coordenadora que escutava as falas de Natan citou a Lei 8.989 de 79, a qual descreve Natan, ele quer ganhar um dinheirinho extra e ele teve a ideia de vender doces e roupas aos seus colegas de trabalho dentro do seu horário de trabalho e no local de trabalho. A respeito disso, o que o Estatuto do Funcionário Público do município de São Paulo diz? A. É proibido ao funcionário contratado exercer comércio entre os companheiros de serviço no local de trabalho. B. É proibido ao funcionário exercer comércio de alimentos entre os companheiros de serviço no local de trabalho. C. Dependendo da situação, o funcionário pode exercer o comércio entre os companheiros de serviço no local de trabalho. D. É permitido ao funcionário exercer comércio entre os companheiros de serviço no local de trabalho. Ou E. É proibido ao funcionário exercer comércio entre os companheiros de serviço no local de trabalho. Vamos lá. Nosso gabarito aqui, qual letra? Letra E. É proibido no capítulo 2, artigo 179, item 5. Lá descreve que não tem dependência de situação. Qualquer tipo de funcionário contratado, efetivo, comissionado, não pode exercer comércio dentro do seu local de trabalho, muito menos dentro do seu horário de trabalho. Se o funcionário quiser vender doces, roupas, fora do horário de trabalho de madrugada, no horário que ele não está trabalhando, não tem problema. Fora do seu local de trabalho, né? Na sua casa de madrugada, aos domingos, aos sábados. Fora do local e fora do horário de trabalho, não tem problema nenhum. Ok? Exceto isso, o funcionário público jamais vai poder exercer qualquer tipo de comércio que seja, pode ser de alimento, de roupa, pode ser do que for. Dentro do seu local de trabalho, esquece. Tá? Tá no capítulo 2, que é das proibições, o artigo 179. Aqui, o artigo 179 ele tem 20 itens de proibição, alguns deles revogados, mas são 20 tópicos, tá? E aqui o quinto tópico tá aqui. O que é proibido? Exercer comércio entre os companheiros de serviço no local de trabalho. Se você quiser, pause o vídeo e dá uma lidinha aqui na parte de proibições, ok? Então ficamos aqui com mais um vídeo. Continuem seus estudos que vai dar tudo certo no dia da prova, ok? Até mais a todos e todas!